Na terra de Canaã, Jacó viveu com seus 12 filhos, entre eles José, que era seu favorito, agraciado com sonhos e um manto de várias cores. O favoritismo de Jacó semeou sementes de ciúmes entre seus outros filhos. Uma noite, José teve um sonho e, empolgado, contou aos seus irmãos: "Escutem este sonho que tive. Estávamos atando feixes de grãos no campo, quando de repente o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês se reuniam ao redor do meu e se inclinavam diante dele." Seus irmãos responderam com raiva: "Você pretende reinar sobre nós? Vai realmente nos dominar?" Eles o odiaram ainda mais por causa de seu sonho e do que ele havia dito. Determinado, José teve outro sonho e o compartilhou com sua família, dizendo: "Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim." Quando contou ao pai e aos irmãos, seu pai o repreendeu. "Que sonho é esse que você teve? A sua mãe, eu e seus irmãos, vamos realmente vir e nos inclinar até o chão diante de você?" O favoritismo de Jacó continuou, e os irmãos de José ficaram cada vez mais ressentidos. Um dia, Jacó enviou José para verificar seus irmãos, que conspiraram para matá-lo. "Aí vem o sonhador", disseram uns aos outros. "Vamos matá-lo e jogá-lo em uma das cisternas e dizer que um animal feroz o devorou." Rubem, tentando salvar José, disse: "Não tiremos sua vida. Não derrame sangue. Jogue-o na cisterna aqui no deserto, mas não ponha a mão nele." Ele pretendia resgatar José e devolvê-lo ao pai. Quando os ismaelitas mercadores passaram, Judá disse aos seus irmãos: "O que ganharemos se matarmos nosso irmão e cobrirmos seu sangue? Vamos vendê-lo para os ismaelitas e não pôr nossas mãos sobre ele. Afinal, ele é nosso irmão, nossa própria carne e sangue." Assim, venderam José para os ismaelitas, que o levaram ao Egito. Quando os irmãos de José retornaram a Jacó, apresentaram enganadoramente seu manto colorido manchado com sangue de animal, alegando que José havia sido devorado por uma besta selvagem. Jacó, com o coração partido e cheio de tristeza, lamentou profundamente pela perda de seu amado filho José, a quem pensava estar perdido. A perda de José, seu filho favorito, mergulhou Jacó em um luto duradouro, pois ele estimava José profundamente. No Egito, José foi vendido a Potifar, o capitão da guarda de Faraó. Na casa de Potifar, José se viu em um novo mundo, distante do conforto do favor de seu pai. Mesmo em servidão, a integridade e as habilidades dadas por Deus de José brilharam intensamente. Potifar rapidamente reconheceu as qualidades excepcionais de José e o nomeou como administrador de sua casa. José provou ser um administrador diligente e confiável, e a casa de Potifar prosperou sob seus cuidados. No entanto, a virtude de José logo seria testada. A esposa de Potifar, cativada pela aparência de José, tentou seduzi-lo. "Vem deitar-se comigo", disse ela. José, fiel ao seu mestre e a Deus, resistiu às investidas dela, dizendo: "Como poderia eu cometer uma coisa tão má e pecar contra Deus?" Frustrada com a rejeição de José, a esposa de Potifar o acusou falsamente de tentar assediá-la. Potifar, acreditando na história enganosa de sua esposa, fez com que José fosse lançado na prisão, um lugar reservado para os inimigos e criminosos de Faraó. Mesmo na prisão, o caráter e os talentos de José não passaram despercebidos. O carcereiro rapidamente o colocou à frente de todos os prisioneiros, reconhecendo sua habilidade em trazer ordem e eficiência ao ambiente caótico. Foi nesse lugar escuro e desolado que o dom de José para interpretar sonhos surgiria. 2 oficiais de Faraó, o copeiro Mor e o padeiro Mor, estavam presos, cada um com um sonho perturbador. José, cheio de compaixão, perguntou-lhes: "Não pertencem as interpretações a Deus? Contem-me os sonhos." O copeiro Mor contou seu sonho, em que estava pressionando vinho na taça de Faraó. "No meu sonho, havia uma videira diante de mim, e na videira, 3 ramos. Assim que brotou, suas flores surgiram, e os cachos amadureceram em uvas. A taça de Faraó estava em minha mão, e eu peguei as uvas, e as pressionei na taça de Faraó, e coloquei a taça na mão de Faraó." Enquanto o padeiro Mor descreveu seu sonho de pássaros comendo pão de uma cesta em sua cabeça. "Havia 3 cestos de bolos em minha cabeça,
E no cesto mais alto havia todo tipo de comida assada para Faraó, mas os pássaros a estavam comendo do cesto em minha cabeça. José interpretou os sonhos, prevendo que o copeiro Mor seria restaurado ao seu cargo em 3 dias, enquanto o padeiro Mor seria executado. Fiel à interpretação de José, os eventos se desenrolaram exatamente como ele havia previsto. No entanto, o copeiro Mor, uma vez restaurado ao seu cargo, esqueceu-se de José e não intercedeu por sua libertação. José permaneceu na prisão por mais 2 anos, esquecido e sozinho. No entanto, sua fé em Deus permaneceu firme e seu dom de interpretar sonhos continuou forte. Finalmente, seu momento chegou. Faraó teve um sonho perturbador que nenhum de seus sábios conseguiu interpretar. O copeiro Mor, lembrando-se da habilidade de José, contou a Faraó sobre o jovem hebreu na prisão que havia interpretado com precisão seus sonhos e os do padeiro Mor. José foi convocado perante Faraó e se destacou como um farol de esperança e sabedoria. Faraó relatou seus sonhos de 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras e 7 espigas saudáveis de grãos, sendo consumidas por 7 espigas finas e queimadas. José, guiado pela sabedoria de Deus, interpretou os sonhos como uma previsão de 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. Agora, portanto, que Faraó selecione um homem inteligente e sábio e o coloque sobre a terra do Egito. Que Faraó proceda para nomear supervisores sobre a terra e tome 1/5 da produção da terra do Egito durante os 7 anos abundantes. Que eles reúnam toda a comida desses bons anos que estão chegando e armazenem grãos sob a autoridade de Faraó para alimentos nas cidades, e que eles guardem. Esse alimento será uma reserva para a terra contra os 7 anos de fome que ocorrerão na terra do Egito, para que a terra não pereça por causa da fome. José sugeriu. Impressionado com a visão de José, Faraó o nomeou como segundo no comando, encarregando-o de supervisionar os preparativos para a fome iminente. À medida que a fome devastava a terra de Canaã, os filhos de Jacó se encontraram em necessidade desesperada de comida. Ouvindo que havia grãos no Egito, Jacó enviou seus filhos, exceto Benjamim, para comprar grãos do governante egípcio. Desconhecendo que o governante era seu irmão perdido há muito tempo, José, agora um oficial poderoso no Egito, reconheceu seus irmãos quando chegaram, mas escolheu manter sua identidade em segredo. José testou o caráter de seus irmãos, acusando-os de serem espias, e exigiu que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, para provar sua inocência. Simeão foi feito prisioneiro até que eles retornassem com Benjamim. Quando retornaram com Benjamim, José preparou um banquete para eles, mas secretamente devolveu o dinheiro que haviam pago pelos grãos em seus sacos. Depois instruiu seu mordomo a colocar sua taça de prata no saco de Benjamim. Após saírem, José enviou seu mordomo para vasculhar suas bolsas. Quando a taça foi encontrada no saco de Benjamim, eles foram trazidos de volta a José. Judá, falando em nome de seus irmãos, implorou a José para que o tomasse como escravo em vez de Benjamim, pois Jacó não suportaria perder outro filho. Tocada pelos corações mudados de seus irmãos, José revelou-se a eles dizendo: Eu sou José, seu irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Sobrecarregados com emoção e culpa, os irmãos de José ficaram sem palavras. Mas José os reassurou, dizendo: Não se angustiando nem se irritando com vocês mesmos, porque me venderam aqui, pois Deus me enviou diante de vocês para preservar vidas. José então convidou sua família a viver no Egito, onde ele poderia prover para eles durante os anos restantes de fome. Os irmãos retornaram a Canaã com a notícia, e Jacó, após alguma persuasão, concordou em se mudar para o Egito com sua família. Foi um momento de alegria quando Jacó finalmente se reuniu com seu amado filho, enquanto a família de José se estabelecia no Egito. José continuou a prosperar, cumprindo a promessa de Deus para ele e sua família. O legado de perdão e reconciliação de José com seus irmãos foi um poderoso testemunho do poder transformador do amor de Deus. Ele reassurou seus irmãos, dizendo: Vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus o fez para o bem, para realizar o que está acontecendo agora, a salvação de muitas vidas.
De fato, a sabedoria e a visão de José ao armazenar grãos durante os anos de abundância salvaram não apenas o Egito, mas também sua família e muitos outros da fome durante os anos de escassez. Sua liderança e o dom dado por Deus para interpretar sonhos foram fundamentais nesse grande ato de salvação. À medida que a família de José crescia e prosperava no Egito, eles lembravam da promessa de Deus para seus antecessores e do papel que José desempenhou no cumprimento dessa promessa. Eles viveram para ver o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó, conforme seus descendentes se multiplicavam e se tornavam uma grande nação. A história de José serve como um lembrete de que, mesmo diante da adversidade e traição, Deus está sempre trabalhando, transformando o mal em bem e cumprindo suas promessas para aqueles que confiam nele. A vida de José foi um testemunho do poder da fé, do perdão e da providência inabalável de Deus. Obrigado por assistir. Por favor, inscreva-se, curta e compartilhe.